Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer nossa revisãozinha hoje dos conceitos que a gente estudou ao longo do mês, desde glicídios até chegar nos ácidos nucleicos, que foi o último que nós vimos. Para isso, vamos fazer a utilização de mapas mentais para auxiliar, tanto na nossa compreensão quanto também na simplificação dos conceitos. Então, vamos iniciar pelos carboidratos, que no livro de vocês está descrito como glicídios. Os carboidratos, eles são hidratos de carbono, São moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Devido em sua constituição possuir carbono, elas são chamadas de moléculas orgânicas, E os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia. Dentro dos carboidratos, nós vamos ter as divisões conforme o tamanho das suas moléculas, Os monossacarídeos são as moléculas mais simples de carbono, formados de 3 a 6 átomos de carbono em sua constituição. E dentre os monossacarídeos, nós vamos ter as pentoses e as hexoses. As pentoses, também sendo açúcares, nós vamos ter dois tipos mais conhecidos, que são a ribose, que é o açúcar que está presente, que é a pentose que está presente na constituição dos ácidos nucleicos, mais especificamente no RNA, e a desoxirribose, que é a pentose constituinte do DNA. Como as hexoses, nós temos três tipos de açúcar também mais conhecidos, que são a frutose, que é o açúcar presente nas frutas, a galactose, que é o açúcar presente no leite, e a glicose, que é a nossa fonte de energia, que ela está dentro do nosso metabolismo e auxilia no metabolismo celular. Inclusive, quando você passa um determinado período sem se alimentar, o nível de glicose no seu corpo pode baixar e algumas pessoas podem se sentir mal. Quem regula a glicose no nosso sangue, é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina. Quando a gente está com deficiência na insulina, a gente tem alguns problemas de saúde, como no caso a diabetes, Bom, adiante nós temos aí o disacarídeo. O disacarídeo nada mais é do que dois monossacarídeos unidos, Esse prefixo sul, esse prefixo na verdade, desculpem, é justamente a união desses dois monossacarídeos. Então, aí como disacarídeos nós temos a sacarose, que é o açúcar comum, que nada mais é do que a junção da glicose com a frutose, a lactose, que é a junção da glicose com a galactose, a maltose, que são duas glicoses juntas. Então, além dos monossacarídeos e disacarídeos, vamos ter também os polissacarídeos, que são diversos monossacarídeos unidos, E esses polissacarídeos, eles vão apresentar dois tipos de funções, Além dos carboidratos já apresentarem a função energética no nosso organismo, os polissacarídeos também vão apresentar uma função estrutural, Eles vão participar da estrutura de alguns componentes, como por exemplo a celulose, Que a celulose ela vai formar a parede celular das plantas, e a quitina, que vai formar o exoesqueleto dos artrópodes. O que são os artrópodes? Os artrópodes, eles são a classificação, que vocês vão ver no segundo ano. E dentro dessa classificação desses animais vai estar presente insetos, alguns aracnídeos e por aí vai, ok? De cunho energético, nós temos dois tipos de reserva, que é o amido, que é a reserva energética das plantas, e o glicogênio, que é a nossa reserva energética, dos animais e fungos. E chegamos agora nos lipídios. Os lipídios ou gorduras,
eles têm também uma função energética no nosso organismo. É utilizado principalmente quando passamos longos períodos sem nos alimentar. E a nossa reserva energética, né, vai buscar nas gorduras aí uma fonte de energia, né? Está presente tanto em animais quanto em vegetais. Ele também vai atuar como isolante térmico, especialmente para animais que vão viver em climas frios, né, como o urso polar. Então, o urso polar ele tem uma camada adiposa, uma camada de gordura muito grande, porque tem uma determinada época do ano onde ele passa sem se alimentar, sobrevivendo apenas dessa reserva energética, né? Quando está assim, muito frio, tudo congelado, é difícil para ele conseguir alimentação, então nessa época ele hiberna, né? O metabolismo dele cai e ele fica sobrevivendo apenas com as reservas do corpo. Eles também vão servir como ácidos graxos, né? Presente nos óleos vegetais, extraídos de semente como na soja, do girassol, canola e milho, que vão ser utilizados na síntese de moléculas orgânicas das membranas celulares, né? E também vai auxiliar na absorção de vitaminas, como nós veremos daqui a pouco. Eles são gorduras, né? São moléculas insolúveis em água, porém eles são solúveis em outros solventes, como o álcool, éter, a acetona, né? E nós podemos encontrar ele em produtos de origem vegetal e também de origem animal. E o consumo deve ser feito de forma equilibrada, até mesmo porque estamos falando de gorduras. Então, como os tipos de lipídios, nós temos o carotenoides, né, que são pigmentos alaranjados presentes nas células das plantas que participam da fotossíntese, junto com a clorofila, porém ela vai desempenhar um papel acessório. Vamos ter também os fosfolipídios, que são os principais componentes das membranas da célula, né? A membrana plasmática, que ela vai ser formada por uma bicamada lipídica, né, de gordura. Também atua, né? Vamos ter os glicerídeos, né, que vão unir-se aos ácidos graxos, né, combinado com o fosfato. Dentre os glicerídeos, né, o exemplo mais conhecido são os triglicerídeos, que é composto por 3 moléculas de ácidos graxos. Esses triglicerídeos, nós ouvimos falar neles, especialmente quando vamos fazer algum hemograma, que querem analisar como está o nível de gordura aí nos nossos vasos sanguíneos. Então, quando o triglicerídeo ele está muito elevado, é perigoso porque pode estar acumulando gordura nos vasos sanguíneos e, consequentemente, pode ter o entupimento desses vasos. Temos aí os esteroides. Então, como principal exemplo, nós temos alguns hormônios, no caso do hormônio masculino, a testosterona, e dos femininos, a progesterona e estrogênio. E também temos o colesterol. A ingestão de lipídios é fundamental, pois ele traz diversos benefícios para a saúde, auxiliando o funcionamento do organismo. Os alimentos ricos em lipídios podem ser de origem animal e vegetal. Os alimentos de origem animal são fontes de lipídios, né, que é carne vermelha, peixes, ovos, leite e manteiga. E os de origem vegetal são coco, abacate, oleaginosos como castanha, nozes, amêndoa e gergelim, e também azeite de oliva. Temos aí também as proteínas, né, que elas são formadas de aminoácidos, que aminoácidos nada mais é do que moléculas orgânicas também, formados sempre por um grupamento amina, onde vai estar presente nitrogênio, e um grupamento carboxílico, né, onde vai estar presente álcool e cetona, que vocês vão ver essas ligações químicas na disciplina de química. E elas são macromoléculas formadoras, né, formadas por um ou mais polipeptídeos, né, que são polímeros de aminoácidos, os quais estão arranjados de maneira única.
Elas têm a função extremamente importante para os seres vivos, porque elas são responsáveis por formar mais de 50% da massa seca de grande parte das células. Além disso também vão atuar como catalisadores, né? Vão alterar a velocidade de reação química, de reação de defesa, né? Na defesa do organismo e em várias outras funções importantes. Funcionam como catalisadores de reações químicas, atuam na defesa do organismo, uma vez que os anticorpos são proteínas e também vão atuar na comunicação celular. Esses aminoácidos, né, que falamos aqui, eles são um total de 20. Eles vão formar todas as proteínas, né? Então toda proteína ela é constituída de aminoácidos. É importante salientar que nem todos os aminoácidos que estão presentes em uma proteína pode apresentar aminoácidos repetidos, né? Os aminoácidos em uma cadeia polipeptídica estão ligados uns aos outros por ligações peptídicas. Quanto à estrutura da proteína, nós temos a estrutura primária, né, que nada mais é que a sequência de aminoácidos que determina as estruturas secundárias e terciárias dessa proteína. A estrutura secundária forma-se quando ocorre ligação entre os elementos repetidos de uma cadeia principal polipeptídica, né, quando tem a ligação peptídica. Então, as junções desses elementos são por meio de ligações de hidrogênio. Temos aí a estrutura terciária, corresponde à formação adquirida por um polipeptídeo. Depois da interação de suas cadeias laterais, observamos nesse caso mais dobras e enrolamentos. A estrutura quaternária, que é a associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Quanto à classificação, nós vamos ter as proteínas simples, né, formadas apenas por aminoácidos, as conjugadas, quando elas sofrem hidrólise, né, a quebra de hidrogênio aí, elas liberam aminoácidos em um radical não peptídico, e esse radical é denominado de grupo prostético. Temos as proteínas derivadas, que não são encontradas na natureza e são obtidas através da degradação, por meio de ácidos bases ou então enzimas, de proteínas simples ou então conjugadas. O que nos faz chegar nas enzimas, né, que elas são proteínas que aceleram as reações químicas porque vão diminuir a ativação, né, a energia de ativação ou reação. As atividades enzimáticas, né, elas vão funcionar como modelo de chave e fechadura, né, de reconhecimento mesmo. Então, aqui nesse primeiro esquema, nós temos uma enzima, né, que ela vai estar agindo sobre um substrato específico. Quando eles se unem, nós vamos ter o complexo de enzima e substrato. Vai ser formado um complexo de enzima e produto, e a enzima vai saudar os produtos, que aqui é como se fosse um reconhecimento, né? Quando eles se encontrarem novamente, vamos dizer que eles vão se encaixar. Esse substrato aqui nós temos o que chamamos de sítio ativo, né? Que essa enzima ela vai se encaixar sobre um substrato específico. Esse sítio ativo se ajusta ao substrato, né? Que o substrato são essas partes aqui, o que vai gerar o produto, né? As propriedades da enzima, né, elas vão agir sobre os substratos específicos, agem nos dois sentidos de reação, né, e são também reutilizáveis. Elas auxiliam também na produção de defesa do corpo, né, justamente por conta desse processo de reconhecimento. Então, quando a gente já tem anticorpos para um determinado micro-organismo, quando ele entra no nosso corpo, esses modelos já vão estar reconhecendo e neutralizando também a ação deles. Nós temos alguns fatores que vão alterar a ação da enzima, como o fator de pH e também questão de temperatura, inclusive a temperatura quando ela está muito elevada, por exemplo, quando estamos com febre muito alta, ela pode chegar a desnaturar essas enzimas, né? Vai ocorrer essa alteração na estrutura delas.
Temos aí a questão da inibição competitiva e a não competitiva, né, que vai ser justamente no fato de se inibir um sítio ativo de ligação, que vai impedir a ligação do substrato, né, e o outro vai inibir ao que se liga ao sítio de inibição, alterando a forma do sítio ativo, tá? Temos agora as vitaminas. Nós temos dois tipos de vitaminas, que são as hidrossolúveis, que como esse prefixo já está falando, e sempre que vocês virem esse prefixo hidro, ele vai estar relacionado à água, então essas vitaminas elas são solúveis em água. Por serem solúveis em água, diariamente a gente vai eliminar essas vitaminas através da urina, então torna-se necessário que a gente tenha a ingestão diária dessas vitaminas, né? Para que servem as vitaminas? Justamente porque elas vão auxiliar a regular o nosso metabolismo e infelizmente o nosso organismo não consegue produzir, então a gente vai estar consumindo essas vitaminas através da alimentação. As vitaminas hidrossolúveis, né, que a gente precisa dessa ingestão diária, nós temos a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Ele vai auxiliar na produção e manutenção de colágeno, vai agir como antioxidante e ele também vai auxiliar na resposta imunológica e ajuda na cicatrização. Como fonte de alimento, nós temos frutas e verduras frescas, né? E a vitaminose, que é justamente a baixa dessa vitamina no nosso corpo, vai gerar o escorbuto. A vitamina B1, chamada de tiamina, ela vai auxiliar no nosso metabolismo energético. Vamos poder encontrá-las em carnes, cereais, nozes, verduras e cerveja, né? E a vitaminose vai ser causado o beriberi, né? Que é uma doença. A vitamina B1, chamada de riboflavina, ela vai auxiliar no metabolismo energético e ajudar também como ativador enzimático. Vamos poder encontrar elas em carnes, cereais, nozes e verduras, né? E a vitaminose vai gerar muito cansaço. A vitamina B6, chamada de pirodoxina, né? Ela vai auxiliar no metabolismo de proteínas e também no crescimento. E a fonte de alimento vai ser vegetais folhosos, como alface, né? Fígado, carne, gema de ovo, abacate, banana, batata, cereais e leite. E a vitaminose pode causar fraqueza, insônia e irritabilidade. A vitamina B12, que é a cobalamina, né, vai formar as hemácias, ajudar na formação das hemácias e também na manutenção da baía de mielina, né, que vai formar os nossos neurônios, auxilia na formação do neurônio no caso. Então as fontes de alimentos vai ser justamente de origem animal e consequentemente a falta dessa vitamina nós vamos ter anemia perniciosa, né, porque como ela auxilia na formação da hemácia, e também problemas neurológicos, que ela vai, como eu falei, ela vai agir aqui na baía de mielina dos neurônios. A vitamina B5, que é o ácido pantotênico, né, ela vai auxiliar no metabolismo energético também, da síntese de lipídios. Como fontes alimentares temos carnes, ovos, frutas e verduras. E a vitaminose vai gerar o cansaço, né? A fraqueza, câimbras e queda de cabelo. A vitamina biotina, né? Que é a B7, vai auxiliar na formação da pele no cofactor enzimático, né? Nós temos aí a levedura, o arroz integral, frutas, nozes, pólen de flores, iogurte, ovos, carnes e leites aí como principal fonte dessa vitamina, e a baixa dessa vitamina pode causar problemas de pele. Partimos aí então para as lipossolúveis, né? Vamos nos atentar aqui novamente ao prefixo lipo de lipídios, então elas são solúveis em lipídios, e quando estávamos vendo aí sobre os lipídios, vimos que eles vão ajudar na absorção de vitaminas. Então,
tem umas determinadas vitaminas que vão ser solúveis apenas nos lipídios. Sendo assim, elas não necessitam de acúmulo diário, né, de ingestão diária, justamente porque elas conseguem ficar no nosso organismo por mais um tempo, né? Elas se acumulam no tecido adiposo e no fígado e não são eliminadas pela urina. Quem são essas vitaminas? É a vitamina A, né, conhecida como retinol, produzida a partir do caroteno, como aí no caso nós vamos encontrar em frutas e verduras alaranjadas, né? Ela vai auxiliar na proteção da pele e também melhora a nossa visão. Fontes alimentares: a cenoura, abóbora, pimentão amarelo, gema de ovo, leite, manteiga e verduras. E a vitaminose pode causar a xeroftalmia, que é justamente a cegueira noturna. Temos a vitamina D, que é chamada de calciferol, né? Produzido no corpo com estímulo da luz solar, vai auxiliar na absorção de cálcio nos ossos e dentes, contração muscular e formação de nervos. As suas fontes de alimento vêm leites e derivados, gema de ovo, cereais integrais e peixes gordurosos, e a vitaminose dela pode causar raquitismo e osteoporose. A vitamina E, né, o tocoferol, vai auxiliar na fertilidade, antioxidante, né, porque vai combater os radicais livres, auxilia na regeneração dos tecidos, fortalece o sistema imunológico e pode combater também alguns tipos de câncer. Fontes de alimentos vai ser os óleos vegetais, o germe de trigo, castanha, nozes, abacate, aveia e vegetais verde escuro. A sua vitaminose pode causar problemas neurológicos também. Por último, a vitamina K, né, que ela vai agir na coagulação do sangue diretamente. As fontes de alimentos vai ser justamente fígado, óleo de fígado de bacalhau, frutas e verduras como a selga, repolho, couve e alface. E a vitaminose pode causar problemas de coagulação. Chegamos então agora nos ácidos nucleicos, né, que são a nossa molécula da vida, conhecido como moléculas da vida. Eles têm esse nome porque eles foram originalmente descobertos no núcleo das células. E a partir da década de 40, os ácidos nucleicos passaram a ser intensificamente estudados, pois se descobriu que eles formam os genes, né, que são responsáveis pela nossa herança biológica, as heranças passadas de pai para filho. Eles são constituídos por três tipos de componentes, né, como os glicídios, que nós vimos as pentoses, do grupo das pentoses, ou seja, dos monossacarídeos, o ácido fosfórico, e bases nitrogenadas, né? Que aí as bases elas vão ser diferentes. Esses componentes organizam-se em trios moleculares denominados nucleotídeos, né? Que se encadeiam a centenas ou milhares para formar então uma molécula de ácido nucleico. Então temos aí a representação do nucleotídeo, né? O ácido fosfórico, a pentose, aqui no caso da desoxirribose, e a base nitrogenada. Então, nós estamos representando o nucleotídeo que pode formar o DNA. Temos dois tipos de ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Ácido desoxirribonucleico, que leva esse nome pela pentose que forma, né? E o ácido ribonucleico, que é o RNA. Então, elas vão apresentar em sua constituição a desoxirribose e a ribose. E dos 5 tipos de bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos, 3 ocorrem tanto no DNA quanto no RNA, que vai ser a adenina, citosina e guanina. E a base nitrogenada timina ocorre unicamente no DNA, enquanto a uracila ocorre unicamente no RNA. Então, disso decorre que a molécula de DNA, por maior que seja, terá apenas 4 tipos de nucleotídeos, todos possuem desoxirribose, no entanto diferindo quanto ao tipo de base nitrogenada. Já uma molécula de RNA, os 4 tipos de nucleotídeos terão a ribose e uma das 4 bases nitrogenadas, como está sendo apresentado aí.
Partimos então para o teste que foi passado na aula passada, certo? Lembrando aqui o que são os lipídios. Os lipídios são os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo, mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais, substâncias insolúveis na água, mais solúveis nos chamados solventes orgânicos, como álcool, éter e benzeno, presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática, ou nenhuma das alternativas. A alternativa correta aí seria a letra C, né? Que eles são insolúveis em água, porém são solúveis em outros tipos de solventes orgânicos, como o álcool e o éter. Nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas, ligadas em sequência como os elos de uma corrente. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. Então, aqui no caso, nós temos as moléculas de aminoácidos. Todas as proteínas são formadas de aminoácidos. No esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente, nós vimos ácido fosfórico ou fosfato, desoxirribose e a base nitrogenada, né? Base nitrogenada que vai ser diferente aí, que pode ser adenina, timina, citosina, guanina. A próxima, os animais retiram dos alimentos nutrientes necessários para sua sobrevivência. Cada nutriente apresenta uma determinada finalidade e aos glicídios pode ser atribuída a função de, aos glicídios, certo? Os carboidratos, de fornecer energia às células, justamente que ele é uma das principais fontes energéticas. Para inibir a ação de uma enzima, pode-se fornecer à célula uma substância que ocupe o sítio ativo dessa enzima. Para isso, essa substância deve ter a mesma estrutura espacial do substrato da enzima. Então, era só isso. E um bom dia.